O que é a fé para você? Como anda a manutenção da sua fé? Por este motivo, eu quero deixar uma reflexão para você neste exato momento, que diz em Hebreus 11, capítulo 11 e versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O escritor, a carta anônima desse livro de Hebreus, ele vai direcionar sua carta para um povo que é judeu, alegando que a fé é a certeza daquilo que não vemos. E interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, que em Lucas, capítulo 7, a Bíblia vai relatar que existiu um centurião. Esse centurião, ele fica sabendo que Jesus vai até a cidade de Cafarnaum, e então ele envia um grupo de judeus para pedir para que Jesus vá à sua casa curar o seu servo que estava doente. E ali Jesus vai ao encontro na casa daquele centurião. O centurião, quando avista Jesus de longe, ele manda agora os seus amigos ir ao encontro de Jesus e diz a seguinte palavra: olha, eu não sou digno de te receber, mestre, no teto da minha casa, debaixo do teto da minha casa. Então eu não quero que você se incomode. Então eu sou homem sujeito de autoridade. Então ali aquele centurião, ele tinha uma autoridade de comandar um exército. E ali ele vai dizer que tem autoridade de falar para um homem de ir, ele ia. Se ele falasse para um homem ou uma pessoa, dissesse vem, essa pessoa vinha. E agora nesse exato momento uma autoridade fala para Jesus: eu sou um homem sujeito à autoridade, basta somente uma palavra e o meu servo irá ficar curado. E então Jesus olha para esta cena, a quais as palavras que o centurião ele fala ali, através dos seus amigos. Jesus olha para aquela multidão, para os seus discípulos: olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel, eu nunca vi tamanha fé em Israel. E aqueles grupos de amigos, eles voltam para o centurião. A Bíblia relata que quando os amigos chegam à casa do centurião, aquele servo do centurião, ele já estava curado. Perceba que no exato momento que aquele centurião teve a fé, que ele falou que somente uma palavra, o seu servo iria ficar curado. E foi exatamente isso que aconteceu. O centurião, ele não esperou trazer as boas novas, os seus amigos trazer a novidade. E quando os seus amigos chegam para trazer o recado de Jesus, a palavra de cura, quando esses homens chegam ao aposento do centurião, a Bíblia relata que quando esses homens chegaram à casa do centurião, o servo daquele centurião, ele já estava curado. Outro episódio totalmente diferente, em Lucas capítulo 17, a Bíblia relata que os seus discípulos perguntam a Jesus o que é que era necessário para aumentar a sua fé. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, se tiveres a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Eu quero abrir um parênteses aqui, meus queridos amigos, que um grão de mostarda era uma semente de uma árvore, uma pequena semente que existia ali na cidade de Jerusalém. E Jesus usa como exemplo de fé essa pequena semente. E Jesus fala: olha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esta árvore: saia daqui, arranque-se daqui e plante para o meio do mar. Meus queridos amigos, a profundidade do oceano, a maior profundidade do oceano que existe, se chama as Fossas das Marianas, que são exatamente 11 mil metros de profundidade. Naqueles dias, naquela época, não existia tecnologia, não existia mergulhadores profissionais. E Jesus, o mestre, ele sabia, ele sondava os corações, ele sabia o tamanho exato, a profundidade, e por isso que ele disse ao seu discípulo: olha, se você tiver fé do tamanho de mostarda, você diria para essa árvore: arranque-se daqui e plante para o meio do mar. Agora imagine comigo, para os olhos humanos seria impossível uma árvore sair do seu lugar. Uma árvore sair do seu lugar, arrancada do seu lugar, e o homem ali usar sua fé e aquela árvore transportar para o meio do mar e ali ela ter vida. Imagine comigo, isso é praticamente impossível aos olhos humanos. Mas Jesus disse para o seu discípulo: olha, se tiveres fé, se você tiver fé e você falar isso para a árvore: arranque-se daqui e vá para o meio do mar, ela
obedecia. Ora, em Hebreus também declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei qual é o problema, o tamanho do seu problema, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, eu não sei qual a sua necessidade que você necessita, se é uma bênção, se é uma cura, se é um milagre, se é uma resposta de Deus. Eu quero dizer neste exato momento para você, se você tiver fé em Cristo Jesus, as coisas impossíveis para aos seus olhos, elas se tornarão possíveis. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, você não precisa ver para acreditar, você só precisa acreditar no impossível, você precisa acreditar que é possível. Mas você olha a sua circunstância ao seu redor, e você não pode ter crédito na sua confiança, porque está tudo perdido aos seus olhos. Você não consegue acreditar, você não consegue ter uma esperança. Mas o que a Bíblia diz é totalmente ao contrário do que você pensa. Você precisa ter fé, você precisa acreditar nas coisas impossíveis, você precisa acreditar naquilo que você não vê. Então, ali no capítulo 11, no mesmo livro de Hebreus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa exercer a sua fé. Então eu quero deixar nesse exato momento uma palavra para você: creia tão somente em Jesus, tudo será possível aos seus olhos.